Mas tudo mudou quando aquela mulher apareceu, carregando uma mala que não deveria existir naquele lugar. Agora, ele não estava mais fugindo da morte, estava levando ela junto. E quanto mais o cavalo avançava, mais perto eles chegavam de um destino que não tinha volta. Tem uma diferença entre um homem perdido e um homem que desistiu de ser encontrado. Eu era o segundo. Me chamo Ariovaldo Cândido Mota, mas faz tanto tempo que ninguém me chama pelo nome completo que às vezes eu mesmo esqueço. Na fazenda, quando ainda tinha fazenda, todo mundo me chamava de Valdo. Minha mulher me chamava de Valdo. Meus filhos, quando ainda falavam comigo, me chamavam de pai. Hoje não sou nada disso. Hoje sou só um homem em cima de um cavalo velho, andando por um chão que o mundo esqueceu. O trovão, meu cavalo, estava cansado. Eu podia sentir isso pelo jeito que ele pisava, mais arrastado, com menos firmeza do que o costume. A gente tinha saído de Marabá 3 dias antes, sem destino certo, seguindo a estrada de terra que corta o sul do Pará como uma cicatriz aberta. Eu tinha trazido água para 2 dias. Calculei errado. Ou calculei certo, dependendo do ponto de vista. O sol da Serra Pelada não é o mesmo sol de outros lugares. Não é o sol quente do Cerrado, aquele que esquenta devagar e vai saindo no fim da tarde. É um sol que cai em cima como pancada, direto, pesado, sem pedir licença. A terra ali é revolvida, escavada, ferida por milhares de mãos que vieram buscar ouro e foram embora com a vida pela metade. As marcas ainda estão no chão. Valetas abertas, morros desfeitos. A paisagem inteira parece um corpo que alguém desmontou e não teve paciência de remontar. Eu me entendia bem com aquele lugar. Rodei o trovão pelos atalhos que eu tinha visto num mapa velho, desses mapas de papel que dobram errado e rasgam nas dobras. Não tinha sinal de celular desde o dia anterior. Não tinha placa. Não tinha ninguém. Só a terra vermelha, o sol branco e o silêncio que a gente ouve quando está longe demais de qualquer coisa viva. Dentro de mim também estava silêncio, mas era um silêncio pesado, desses que não chegaram sozinhos. A fazenda tinha ido embora 8 meses antes. Não de repente, foi devagar, que é a pior maneira. Primeiro a seca de 2 anos seguidos que secou o pasto e foi matando o gado uma res por vez. Depois, o empréstimo que eu peguei achando que o preço do boi ia subir. Não subiu. Depois o segundo empréstimo para pagar o primeiro. Depois a carta do banco que eu fiquei 3 semanas sem abrir porque eu sabia o que tinha escrito lá dentro. Minha mulher, a Geralda, ficou até onde pôde. Ela era uma mulher de osso, não de teimosa, mas de resistente, daquelas que não caem fácil. Ficou me segurando por meses, falando que a gente ia achar um jeito, que sempre tinha um jeito. Mas chega uma hora que até a mulher mais forte do mundo cansa de segurar um homem que não quer mais ser segurado. Ela foi com os meninos para a casa da irmã dela em Imperatriz. Não brigamos, não teve grito nem portão batido. Foi pior que isso. Foi calmo. Foi ela pegando as malas com aquele silêncio de quem já decidiu. E eu sentado na varanda sem falar nada, porque não tinha mais nada a dizer que ainda importasse. Os meninos me olharam da janela do carro quando foram saindo. Eu fiquei na varanda até a poeira baixar. Depois fui para o curral, encilhei o trovão e fui andando sem rumo como quem está esperando que o caminho decida por ele. Tinha chegado na região da Serra Pelada por acidente de estrada, errei um desvio, segui uma trilha que parecia mais firme e, quando percebi, estava fundo demais para voltar com o pouco de água que me restava. O trovão bufava com mais frequência. Eu dava a ele o que podia, mas o que eu podia estava quase no fundo do cantil. Subi um morro de terra batida, esperando ver do alto algum sinal de rio, de casa, de qualquer coisa que indicasse que o mundo ainda existia, além daquele horizonte de terra vermelha. E então o trovão parou. Não por minha ordem. Ele simplesmente estacou, esticou o pescoço e ficou parado como pedra, com as orelhas para frente.
Eu segui o olhar dele. No alto do próximo morro, recortada contra o sol como uma sombra que alguém esqueceu de apagar, havia uma figura, uma mulher, parada, com uma mala ao lado. A primeira coisa que pensei foi que estava vendo coisa. O calor faz isso. Cria silhuetas onde não tem. Enche o horizonte de gente que não existe. Mas o trovão continuava olhando, e o trovão nunca olha para o que não está lá. Fui chegando devagar. Ela não se mexeu. Conforme eu subia o morro, os detalhes foram aparecendo e nenhum deles fazia sentido. As roupas eram limpas. Não limpas de quem acabou de sair de casa, mas limpas do jeito errado para aquele ambiente, como se o lugar não tivesse conseguido sujá-la ainda. Cabelo preso, rosto sério, olhos que não desviaram enquanto eu me aproximava. Parei o trovão a uns 10 metros. Fiquei olhando. Ela me olhou de volta. "Você já desistiu, né?" Ela disse. A voz era firme, direta, sem a gentileza que as pessoas costumam usar quando estão com medo. Eu franzi a testa. "Do quê?" Ela desceu o morro em minha direção com passos medidos, como quem conhece o chão onde está pisando. Parou ao lado do trovão, olhou para cima sem intimidação nenhuma e disse: "De viver." O vento passou entre nós. Levantou poeira vermelha do chão e a carregou para o lado. O trovão bufou baixinho. Eu não respondi, não porque não tivesse resposta, mas porque qualquer resposta que eu desse ia soar como mentira, e eu estava cansado demais até para mentir bem. Ela interpretou o silêncio certo. "Me chamo Dalva", disse, "e eu preciso de ajuda." Desceu o olhar para a mala no chão. "Mas antes que você decida se vai me dar, você precisa saber do que você está se metendo." Eu olhei para a mala, depois para ela. Depois para o horizonte vazio atrás dela. Aquele horizonte de terra vermelha e céu branco de calor que não prometia nada. E pela primeira vez em meses, senti alguma coisa diferente no peito. Não era esperança, não era coragem, era curiosidade. E curiosidade, eu já aprendi, é o começo de tudo, tanto das melhores histórias quanto das piores. O trovão balançou a cabeça de leve. Eu desci do cavalo, o que a mala guardava. Tem coisas que a gente vê e não pode desver. Eu aprendi isso cedo na vida, quando meu pai morreu na roça, com 52 anos, de tanto trabalho acumulado no corpo, e eu vi o rosto dele na hora que a vida saiu. Aquela imagem ficou, não some, não esvazia, não perde cor com o tempo. Fica ali no fundo do olho, esperando as horas quietas para voltar. A mala foi assim. Dalva a colocou no chão com um cuidado que não combinava com a dureza do jeito dela. Não jogou, não empurrou. Abaixou devagar, como quem pousa algo que pode quebrar, ou algo que pode explodir. O clique do fecho foi o único som por uns segundos, além do vento e da respiração do trovão. Ela me olhou antes de abrir. "Quando você ver isso", disse, "vai querer ir embora." "Já queria antes", respondi. Algo passou pelo rosto dela. Não era exatamente um sorriso. Era mais o reconhecimento de uma dor parecida com a dela. Como quando você fala uma coisa pesada, esperando julgamento, e a pessoa do outro lado apenas assente, porque sabe do que você está falando. Ela abriu a mala. O dinheiro estava organizado em maços, envoltos em elástico, empilhados com uma precisão que não nasceu do acaso. Alguém tinha contado aquilo. Alguém tinha separado, ordenado, empilhado com atenção. Era muito. Era mais do que eu tinha somado em toda a minha vida de fazenda, de gado, de sol e de dívida. Mas não foi o dinheiro que me parou. Foi o que havia entre os maços. Alguns tinham manchas escuras nas bordas. Não era terra, não era ferrugem, não era nada que viesse de fora. Era o tipo de mancha que não precisa de explicação para quem já viveu o suficiente no mundo. Sangue seco. Eu recuei meio passo sem perceber. "Esse dinheiro não é meu", ela disse, antes que eu perguntasse.
A voz saiu igual a antes, firme, controlada, mas havia alguma coisa embaixo dela que eu estava começando a aprender a escutar. Uma rachadura pequena, quase invisível, como a trinca numa parede que parece sólida, mas já está cedendo por dentro. De quem é? Perguntei. Ela fechou a mala com o mesmo cuidado com que tinha aberto. De gente que mata para ter e mata para manter. Ficou de pé, limpou a poeira do joelho com a mão e olhou para o horizonte atrás de mim. Não era o olhar de quem está admirando a paisagem, era o olhar de quem está calculando distância. Tem quanto tempo que você está aqui parada? Perguntei. Desde ontem de tarde. Olhei para ela de verdade pela primeira vez, sem a distância dos primeiros segundos, sem o espanto da aparição estranha no alto do morro. Vi as olheiras fundas que o rosto duro tentava esconder. Vi que as mãos, cruzadas na frente do corpo, estavam levemente trêmulas. Não de frio, porque não estava frio. Vi que os pés estavam com a bota da direita rasgada no solado e que ela tinha tentado amarrar com um pedaço de cordão que já estava cedendo. Uma noite inteira naquele sol e naquele silêncio, sem água, sem sombra suficiente. Você está com sede, eu disse. Não era pergunta. Ela não respondeu. Mas a garganta dela se mexeu e isso foi resposta suficiente. Fui até o trovão. Peguei o cantil. Tinha pouco, o suficiente para um dos dois, talvez para dois se fossem com cuidado. Estendi para ela. Ela olhou para o cantil, depois para mim. Você também precisa. Eu sei onde tem água. Menti. Ela pegou o cantil. Bebeu com uma contenção que me disse mais do que ela queria dizer. Bebeu devagar, medido, o suficiente para continuar. Não o suficiente para satisfazer. Devolveu com quase a metade ainda dentro. Obrigada. Me conta, eu disse. Ela começou pelo meio, como as pessoas fazem quando a história tem começo demais para suportar. O nome do homem ela não deu. Chamou de ele durante toda a conversa, com uma frieza que só se aprende quando você passa tempo demais, perto de alguém que te ensina a ter medo do nome dele. Ela tinha trabalhado para ele por quase 4 anos. Não do tipo de trabalho que se explica em voz alta em lugar público, mas também não o que a imaginação mais sombria inventa. Era logística, transporte de dinheiro entre cidades, entre estados, às vezes entre fronteiras, envelopes, malas, coordenadas passadas por celular descartável. Ela sabia o que carregava, sabia de onde vinha. Por que você ficou tanto tempo? Perguntei. A rachadura na voz apareceu de novo. Porque quando você entra nesse tipo de coisa, a saída não é uma porta que você abre de um lado só. Ficou quieta por um momento. O vento passou. Tem 1 ano que eu estava tentando sair. Guardei o que pude. Fiz contato com gente que podia me ajudar a sumir. Esse dinheiro... Ela olhou para a mala. Não era para ser levado por mim. Era para ir para outro lugar. Mas algo deu errado no meio, e de repente eu estava com ele na mão sozinha, sem o contato que ia me receber do outro lado. E agora você está aqui. E agora eu estou aqui. Olhei para a mala. Olhei para ela. Eles sabem que foi você? Sabem. E sabem onde você está? Ela demorou 1 segundo. Apenas 1. Ainda não, mas vão saber. O trovão bufou de repente. Aquele bufido curto e tenso que ele faz quando alguma coisa no ar mudou. Eu conheço esse sinal de anos. Não é cansaço, não é fome. É alerta. Me virei devagar. No horizonte, distante ainda, mas visível, uma nuvem de poeira subia reta contra o céu. Não era vento. O vento levanta poeira larga, espalhada. Aquela era uma linha fina e contínua, o tipo que um motor faz quando está vindo por estrada de chão a velocidade constante, ou mais de um motor. Dalva já estava de pé ao meu lado. Ela também tinha visto. E foi a primeira vez que eu vi o que estava embaixo da superfície dela, porque por 1 segundo, só um, a máscara escorregou.
Os olhos ficaram grandes. Os ombros subiram como os de uma criança que ouve um barulho forte no escuro. As mãos fecharam em punho dos dois lados do corpo. Depois, ela respirou fundo pelo nariz e voltou a ser pedra. Mas eu tinha visto, e aquilo mudou alguma coisa em mim que eu ainda não sei nomear direito. Quanto tempo? Perguntei. 20 minutos, talvez menos. Olhei ao redor. O terreno da Serra Pelada é traiçoeiro para quem não conhece, cheio de cortes abruptos, de valetas abertas pela garimpagem antiga, de morros que parecem ter saída e não têm. Eu não conhecia bem, mas conhecia cavalo e conhecia o que um cavalo consegue fazer num terreno difícil quando precisa. A mala vai junto, eu disse. Ela me olhou. Você não precisa fazer isso. Não, concordei. Mas você está com sede, está com o solado rasgado e ficou uma noite inteira aqui sozinha, sem pedir socorro de ninguém, porque não tinha para quem pedir. Ela não disse nada. Isso me diz que você está com medo de verdade, continuei. E eu aprendi que quando alguém com coragem está com medo de verdade, vale a pena levar a sério. O vento voltou. A poeira no horizonte estava maior. Ela pegou a mala. Eu subi no trovão e estendi a mão. Subir atrás de alguém num cavalo cansado, com uma mala de peso desconhecido, num terreno acidentado com perseguição a 20 minutos de distância, eu gostaria de dizer que aquilo foi um momento de clareza, de decisão firme, de homem que sabe o que está fazendo. Não foi. Foi o tipo de coisa que a gente faz quando está cansado demais de não fazer nada. Quando o vazio dentro ficou tão grande que qualquer coisa, até o perigo, parece melhor do que continuar vazio. Ela pegou minha mão. Subiu. O trovão aguentou sem reclamar, porque é o tipo de cavalo que aguenta o que precisa aguentar na hora que precisa. Apertei os flancos dele com os calcanhares e descemos pelo outro lado do morro na direção contrária à poeira. Não porque eu soubesse para onde ir, mas porque sabia de onde não ficar. A poeira no horizonte ficou para trás. Por enquanto, o trovão descia o barranco com cuidado, passo por passo, e Dalva, atrás de mim, segurava a mala com uma das mãos e meu ombro com a outra. Não falamos. Não havia o que falar ainda. Estava tudo muito novo, muito quente, muito incerto. Mas no meio daquele silêncio, enquanto o cavalo encontrava o caminho que eu não sabia que existia, eu percebi uma coisa pequena e estranha. Era a primeira vez em meses que eu estava pensando em alguma coisa que não fosse o passado. Estava pensando no próximo passo, no próximo barranco, no próximo lugar onde a poeira não nos alcançava. O trovão pisou firme no chão plano do outro lado do corte e continuou andando. Existe um tipo de cansaço que não é do corpo. É o cansaço de carregar versões de si mesmo que já não servem mais. O pai que falhou, o marido que ficou quieto quando devia ter falado, o fazendeiro que assinou papel que não devia ter assinado. Esse cansaço não passa com sono, não passa com comida. Passa, quando passa, com alguma coisa que acontece de fora para dentro e remexe o que estava parado no fundo. Eu estava carregando esse tipo de cansaço há meses. E naquela tarde, descendo um barranco de terra vermelha com uma mulher de segredos nas costas e uma mala de peso errado amarrada na sela, senti aquele cansaço mudar de forma pela primeira vez. Não sumiu. Só ficou diferente. Encontrei o abrigo por acidente, que é como as coisas boas costumam aparecer quando a gente parou de procurar. Era um barracão abandonado de garimpeiro, encostado num corte de morro como se tivesse crescido ali junto com a terra. Telha de zinco enferrujada, paredes de madeira escurecida pelo tempo, porta sem tranca que abria, empurrando com o ombro. Por dentro, um catre de ferro sem colchão, uma mesa baixa com uma perna substituída por tijolo e um canto com cinzas velhas de fogueira que alguém tinha feito meses ou anos atrás. Não era nada. Era o suficiente. Desci do trovão, ajudei Dalva a descer e amarrei o cavalo na sombra do lado de fora, onde tinha um toco de madeira firme.
Tirei a sela para aliviar o peso nas costas dele. Ele me olhou com aqueles olhos grandes e cansados e eu passei a mão no pescoço dele por um momento. Aquele gesto que a gente faz mais para si do que para o animal. Obrigado, murmurei para ele. Ele bufou baixinho. Aceitou. Dentro do barracão, Dalva colocou a mala no chão e ficou parada olhando para ela por um tempo. Não com medo, com algo mais parecido com o olhar de quem está vendo uma ferida que precisa limpar, mas ainda não reuniu coragem suficiente para encostar o pano. Eu me sentei na beirada da mesa e fiquei quieto, esperando. Aprendi isso com a Geralda. Ela sempre disse que eu tinha o defeito de falar antes da hora, de tentar resolver com palavra o que a pessoa ainda estava organizando dentro. Às vezes, Valdo, o que a gente precisa não é de resposta. É de alguém que aguenta ficar junto enquanto a gente procura a pergunta certa. Então eu fiquei. O vento batia na telha de zinco. O trovão se mexia lá fora. A luz entrava pelas frestas da madeira em listras largas de fim de tarde. Dalva se sentou no chão, de costas para a parede, os joelhos dobrados, os braços em volta das pernas. Uma posição de criança. Não sei se ela percebeu. Você teve filhos? Ela perguntou sem olhar para mim. A pergunta me pegou de lado. 2, respondi. Meninos. O mais velho tem 16, o mais novo 14. Estão com a mãe? Estão. Ela assentiu como quem já sabia a resposta e estava apenas confirmando. Você os vê? Aquilo ficou parado no ar por um tempo comprido. Não muito, disse por fim. Não porque não pudesse, porque toda vez que eu tentava imaginar aquele encontro, eu do jeito que estava, eles do jeito que estavam, a Geralda no meio daquele silêncio de coisa quebrada, eu parava antes de começar. Era mais fácil ficar longe e dizer a mim mesmo que estava protegendo eles, de me ver derrotado, do que admitir que estava protegendo a mim mesmo, de me ver nos olhos deles. Dalva me olhou então. Direto. Você acha que eles preferem um pai longe e inteiro ou um pai perto e partido? Não respondi. Porque eu tive um pai que escolheu ficar longe para não nos decepcionar. Ela continuou, a voz ainda firme, mas com aquela rachadura que eu já estava aprendendo a reconhecer. E a decepção veio do mesmo jeito, só veio acompanhada de distância. O vento bateu forte na telha. Um passarinho pousou na fresta da janela e foi embora rápido. Eu olhei para o chão de terra batida e não disse nada. Mas alguma coisa dentro do peito respondeu sem precisar de voz. Mais tarde, quando a luz do sol tinha virado aquele laranja baixo que precede o escuro do sertão, Dalva abriu a mala de novo. Dessa vez, não estava me mostrando o conteúdo. Estava procurando alguma coisa dentro dele. Afastou alguns maços com cuidado, e lá no fundo, envolto num pano de algodão cinza dobrado com a atenção de quem embrulhou uma coisa importante, havia um envelope grosso. Ela pegou o envelope, ficou segurando. Aqui dentro, disse, tem nomes, datas, valores, transferências. Tem 2 anos de provas de coisa que gente muito poderosa não quer que venha à tona. Olhei para o envelope. Por isso eles estão atrás de você. Pelo dinheiro também, mas principalmente por isso. E o que você pretendia fazer com isso? Ela demorou. Fora, o trovão se mexeu, bateu o casco no chão uma vez. O jeito dele de dizer que estava bem, mas não esqueceu que a gente estava ali. Existe uma mulher, Dalva disse por fim, auditora federal. Trabalha num órgão em Brasília. Eu nunca falei com ela, mas sei que ela está investigando as mesmas pessoas há 3 anos sem conseguir provas suficientes. Se esse envelope chegar nas mãos dela, você entrega as provas e eles não têm mais motivo para te calar. Eu completei. Eles sempre vão ter motivo. A voz saiu mais baixa. Mas aí eu deixo de ser o único motivo. Ficamos quietos com aquilo por um tempo. Eu entendia a lógica. Era a lógica de quem aprendeu a pensar em sobrevivência, não como escapar do perigo, mas como distribuir o perigo até ele ficar grande demais para um único par de mãos segurar. Você já tentou contato com ela? Tentei. Antes de tudo dar errado.
Não houve resposta a tempo. E agora? Agora eu preciso chegar num lugar com sinal, com internet, com algum computador que não esteja no nome de ninguém que eles conheçam. Ela olhou para o envelope. E preciso chegar lá antes que eles me encontrem. Dobrei as mãos na frente do corpo e fiquei olhando para ela, para o envelope, para a mala com o dinheiro sujo e as manchas que não precisavam de explicação. Dalva, eu disse. Você sabe o tamanho do que está carregando? Sei. E sabe que se eu ficar do seu lado nessa história, meu nome entra junto? Ela não desviou o olhar. Sei. Pausa. É por isso que não estou te pedindo para ficar. Estou só te contando. Aquilo me desarmou completamente, porque a maioria das pessoas, quando quer alguma coisa de você, usa a história como argumento. Coloca o peso no seu colo e espera. Ela estava fazendo o contrário. Estava me devolvendo a escolha com as duas mãos, sem pressão, sem drama. Era o jeito mais honesto que eu tinha visto alguém pedir ajuda em muito tempo. Talvez fosse por isso que dói mais. Não dormi naquela noite. Fiquei sentado na porta do barracão, de frente para o cerrado escuro, ouvindo os grilos e olhando para o céu que lá no sul do Pará abre num azul tão fundo que parece mentira. Estrelas em quantidade de coisa que a cidade esqueceu que existe. O trovão dormia de pé do meu lado, respirando devagar. E de vez em quando eu sentia o calor do corpo dele como uma manta. Dentro, Dalva tinha dormido por fim. Não de paz, porque o sono dela era agitado, com os braços que mudavam de posição e a respiração que travava de vez em quando, mas dormido. E enquanto ela dormia, eu fiquei pensando na Geralda, nos meninos, no sítio que virou dívida, na varanda onde eu fiquei sentado vendo o carro sumir. Pensei em tudo que eu tinha perdido, tentando segurar o que não estava mais em pé. E pensei numa coisa que o meu pai dizia: nos dias bons, quando o trabalho tinha dado certo e a noite estava boa, um homem que não serve para mais nada ainda serve para se levantar. Eu tinha levado aquela frase como consolo barato por muito tempo, daquelas frases de velho que soam bonitas, mas não pagam dívida. Mas naquela noite, no escuro de um barracão de garimpeiro abandonado com uma mulher em fuga dormindo a 2 metros de mim e uma mala de dinheiro sujo no chão, a frase voltou diferente. Porque eu estava de pé, há meses andando sem rumo, é verdade, mas de pé, e tinha chegado aqui, não por acaso. Eu não sei mais o que é acaso, mas por algum encadeamento de erros e estradas e um cavalo que, para quando sente o que eu não sei sentir, tinha chegado exatamente onde tinha que estar, no alto de um morro, na hora certa, antes que o pior acontecesse. O trovão abriu um olho, me olhou, fechou de novo. Eu me levantei devagar, entrei no barracão, me sentei no catre de ferro sem colchão, e fiz uma coisa que não fazia desde o velório da Nair. Dobrei as mãos, olhei para o teto escuro e fiquei quieto do jeito que a gente fica quando está falando com alguma coisa maior, sem saber o nome certo dela. Não pedi nada, só fiquei. Às vezes é o suficiente. De madrugada, um som. Diferente dos grilos, diferente do vento. Um motor distante, apagado, que veio e sumiu em menos de 1 minuto. Pode ter sido qualquer coisa. Uma caminhonete numa estrada longe, um gerador em alguma propriedade invisível no escuro. Mas fiquei com os olhos abertos até o sol começar a clarear a fresta da janela. E quando Dalva acordou, antes mesmo de ela perguntar, eu disse: tem uma cidade chamada Curionópolis, a umas 3 horas daqui. Se o trovão aguentar com os dois até lá, tem lan house, tem telefone público, tem gente suficiente para você não ser a única pessoa na rua. Ela me olhou por um longo momento. Você decidiu? Decidi. Por quê? Fiquei quieto por 1 segundo. Depois respondi a única coisa verdadeira que eu tinha. Porque eu estava indo para lugar nenhum. E você está indo para algum lugar, mesmo que esse lugar seja perigoso. Ela não sorriu, mas os ombros baixaram 1 milímetro.
Aquele milímetro que é a diferença entre aguentar sozinha e saber que não precisa. Levantei, fui até o trovão e comecei a encilhar. O sol estava nascendo vermelho sobre a terra vermelha do sul do Pará. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava com pressa de chegar a algum lugar. Tem uma diferença entre urgência e desespero. Urgência é quando você sabe o que precisa fazer e o tempo está curto. Desespero é quando você não sabe mais o que precisa fazer e o tempo já acabou. Eu tinha passado meses no segundo. Naquela manhã, pela primeira vez, estava no primeiro. Era melhor. Doía diferente, mas era melhor. Saímos antes do sol terminar de nascer. O trovão foi com os dois sem reclamar, mas eu sentia o esforço diferente, o passo um pouco mais curto, a respiração um pouco mais trabalhada. Ele não era jovem, e a carga era mais do que o costume. Eu fui com ele, não contra ele. Deixei ele escolher o passo, evitei o trote longo, dei curvas mais amplas nas subidas. Um cavalo bom você não força, você negocia. Dalva foi quieta, no começo da viagem. Segurava a mala no colo, os braços em volta dela como abraço, o queixo levemente baixo. Do ângulo em que eu estava, eu via só o perfil dela. O nariz reto, a linha da mandíbula, os olhos que varriam o horizonte de 3 em 3 segundos, com aquela regularidade de quem foi treinado pelo medo a nunca olhar para um só lugar por tempo demais. A terra era vermelha e larga, o céu estava limpo demais. Daquele azul sem nuvem que no sertão significa calor sem misericórdia até o fim do dia. O silêncio era do tipo que ocupa espaço, que tem peso, que a gente quase consegue tocar. Foi ela quem quebrou primeiro. Você era bom fazendeiro? Perguntou. A pergunta saiu sem julgamento. Pura curiosidade, do jeito que as crianças perguntam as coisas. Pensei por um momento. Era dedicado, respondi. Dedicado não é a mesma coisa que bom, mas por muito tempo eu confundi os dois. Como assim? Trabalhava muito. Acordava cedo, dormia tarde. Não parava. Achava que quantidade de esforço resolvia qualquer problema. Fiz uma pausa. Mas tem problema que não resolve com esforço. Tem problema que precisa de decisão. E decisão eu empurrava para frente porque decisão assusta mais do que trabalho. Ela ficou quieta processando aquilo. Qual decisão você empurrou demais? Perguntou. O trovão desviou de uma pedra no caminho. Eu reajustei as rédeas. Há de pedir ajuda, disse. Quando a fazenda começou a afundar, eu vi. Vi com antecedência suficiente para mudar o rumo, mas pedir ajuda parecia admitir que eu tinha falhado, e eu não estava pronto para isso. Então fui empurrando, até não ter mais chão para empurrar. Dalva não respondeu imediatamente. Quando falou, a voz estava diferente, mais baixa, mais próxima de alguma coisa que ela normalmente mantinha fechado. Eu fiz a mesma coisa, disse. Por 4 anos eu vi o que estava acontecendo e disse para mim mesma que ia sair na semana que vem. No mês que vem, quando juntasse um pouco mais, quando tivesse um plano melhor. Uma pausa. Semana que vem virou 4 anos. O sol subiu mais 1 palmo no céu. A sombra do trovão ficou mais curta embaixo dele. O que mudou? Perguntei. Ela demorou tanto que eu achei que não ia responder. Vi uma menina, disse por fim, numa rodoviária em Belém. Uns 10 anos. Sozinha, com uma mochila no colo. Aquele olhar de quem está esperando alguém que não vai mais chegar. A voz não tremeu, mas ficou mais fina. Fiquei olhando para ela por uns 5 minutos. E de repente me vi nela. Não no tamanho, na posição, esperando alguma coisa que não vem, sem saber ainda que não vem. Silêncio. Fui lá, sentei do lado, fiquei com ela até o tio chegar 2 horas depois. Ela respirou fundo pelo nariz. E naquele dia eu decidi que ia sair. De vez. Com prova ou sem prova, com dinheiro ou sem dinheiro. Ia sair. Eu não disse nada. Mas pensava no João, o menino do capítulo que a vida escreve às vezes só para mostrar onde a gente está.
Cada um tem o seu espelho. O difícil é aguentar olhar. 2 horas de viagem, e o trovão começou a dar sinal. Não era sinal de cansaço. Era o outro sinal. O que eu conheço de anos. As orelhas foram para frente juntas, a cabeça ergueu, o passo perdeu o ritmo regular e ficou hesitante, como quem está pisando, mas prestando atenção em outra coisa. Parei ele com pressão leve das rédeas. Fiquei escutando. No começo, nada. Só o vento no capim, um pássaro longe, o som da respiração do trovão. Depois, motor. Não era o motor distante da madrugada. Era mais perto. E eram mais de um. Dava para perceber pelo ritmo. 2 sons ligeiramente diferentes se sobrepondo, como 2 respirações que não estão sincronizadas. Dalva sentiu meu corpo tensionar antes de eu falar. Quantos? Ela perguntou baixinho. 2 veículos, vindo do norte. Ela olhou para o horizonte. Eu também olhei. A estrada de chão seguia reta por mais uns 300 metros antes de dobrar atrás de um morro. A poeira ainda não era visível, mas o som estava crescendo. Se eles chegarem na curva e a gente estiver nessa reta, eu disse, nos veem. Quanto tempo? Calculei pelo som, pela velocidade que estrada de chão permite. 3 minutos, talvez 4. Ela olhou para os lados. Do lado direito da estrada, o terreno subia num barranco íngreme. Do lado esquerdo, descia numa baixada com vegetação fechada, capoeira alta, arbustos densos, o tipo de mato que engole quem entra. Esquerda, ela disse. Apertei o trovão com os calcanhares e desci o barranco lateral na diagonal, controlando a descida com as rédeas curtas. O trovão desceu com cuidado, os cascos procurando firmeza na terra solta, inclinando o corpo para trás, como ele faz quando o terreno pede. Chegamos na baixada e entrei na vegetação, agachando no pescoço do cavalo para não levar galho no rosto. Paramos dentro do mato, fundo o suficiente para não ser visto da estrada, perto o suficiente para ouvir tudo. Eles passaram menos de 2 minutos depois. 2 caminhonetes, pretas, vidro escuro, velocidade de quem não está passeando. Aquela velocidade de propósito, de gente que sabe onde está indo e não está olhando a paisagem. Passaram reto, não diminuíram, não pararam. Eu fiquei sem respirar até o som do motor sumir na direção de Curionópolis, do lado oposto de onde estávamos indo. Dalva soltou o ar devagar, controlado, como quem foi treinado a não demonstrar alívio antes da hora. Eles foram para frente de onde a gente está, eu disse baixinho. Estão procurando na cidade. Então a gente não pode entrar pela estrada principal. Ela pensou por alguns segundos, então perguntou algo que me surpreendeu. Você conhece alguém em Curionópolis? Pensei. Faz anos que não passava por ali. Mas uma vez, numa compra de gado, tinha ficado 2 dias na casa de um homem chamado Seu Evaristo, dono de uma pequena pousada nos fundos de um posto de gasolina, nas bordas da cidade, longe do centro. Um homem velho, de poucas palavras, que não perguntava o que não precisava saber. O tipo de pessoa que existe em cidades pequenas do interior como mobília necessária, sempre ali, nunca no caminho de ninguém. Talvez, respondi. Talvez serve, ela disse. Entramos em Curionópolis pelos fundos. Tem uma trilha que corre paralela à estrada principal, uns 400 metros afastada, usada por gente que vai e vem das propriedades menores sem passar pelo movimento do centro. Encontrei ela por instinto de quem viveu anos procurando atalho em terra estranha, e o trovão foi por ela sem hesitar. Cheguei no posto do Seu Evaristo quando o sol estava no ponto mais alto e mais cruel do dia. O homem estava sentado numa cadeira de balanço na varanda dos fundos, com um copo de água na mão e um rádio velho no colo que transmitia um jogo de futebol com o volume baixo. Me viu chegar, me estudou por uns 3 segundos sem mudar a expressão e disse: Tião do Canto não é, mas parece. Sou o Valdo de Marabá, respondi. A gente se viu uma vez numa compra de gado. Lembro. Desviou o olhar para o trovão, depois para a Dalva, depois para a mala.
Voltou para mim. Precisa do quê? Sombra para o cavalo, água e um computador com internet por 1 hora. Ele balançou a cabeça devagar. Sombra e água eu tenho. Computador. Levantou da cadeira com o esforço dos ossos velhos. Tem um no escritório que minha neta usa para fazer tarefa. Funciona. Quanto eu te devo? Ele me olhou com aquele olhar de homem que calcula não em dinheiro, mas em caráter. Me conta depois se precisar contar. Virou e foi entrando. Por enquanto, entra antes que alguém te veja na rua. Dalva usou o computador por 40 minutos. Eu fiquei do lado de fora com o trovão, na sombra do galpão dos fundos, dando água a ele aos poucos. Cavalo cansado não pode beber muito de uma vez. É coisa que mata. Fui dando por parcelas, esperando ele processar, dando mais. Ele foi bebendo com aquela paciência mansa que os cavalos velhos têm para tudo. O seu Evaristo trouxe 2 pratos de arroz com feijão e uma fatia de carne, sem pedir se a gente queria. Eu comia em pé, do lado do cavalo. Quando Dalva saiu do escritório, o rosto tinha mudado. Não estava relaxado, não era esse tipo de mudança. Mas havia algo diferente na postura, como se um peso específico tivesse saído dos ombros e outro peso, mais distribuído, tivesse tomado o lugar. O tipo de mudança que acontece quando a pessoa sai do estágio de não poder fazer nada e entra no estágio de já ter feito o que podia. Conseguiu? Perguntei. Mandei tudo. Ela segurou o envelope por um segundo antes de colocá-lo no bolso. Ela vai receber. E agora? Ela olhou para a mala. Ficou um tempo olhando. Agora esse dinheiro precisa ir para um lugar onde eles não possam pegar de volta. Levantou os olhos para mim. Tem uma delegacia federal em Marabá. Se eu conseguir chegar lá com isso, com a documentação que mandei, com depoimento, eles vão te proteger? Não sei. Disse isso sem drama como fato. Mas é a única aposta que me sobrou com alguma lógica. Marabá. O lugar de onde eu tinha saído 3 dias antes, sem olhar para trás, achando que não ia ter motivo para voltar. Olhei para o trovão. Ele tinha comido, bebido, descansado o suficiente. Me olhou de volta com aqueles olhos fundos de cavalo que conhece o dono melhor do que o dono se conhece. Temos que sair antes do anoitecer, eu disse. Se eles estão varrendo a cidade, é questão de tempo. Ela assentiu. Valdo. Eu me virei. Ela estava me olhando de um jeito diferente, não com a frieza dos primeiros momentos, não com a dureza de quem aprendeu a não mostrar o que sente. Era um olhar aberto, o tipo que custa caro para quem passou anos guardando tudo. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou. De verdade. Fiquei quieto por um momento. Pensei em várias respostas que soariam bem. Depois descartei todas. Porque eu estava no meio de um caminho que não ia dar em nada, disse. E você apareceu no meio desse caminho com um destino, mesmo que seja perigoso. Pausa. Prefiro estar em movimento em direção a alguma coisa do que parado em cima de um cavalo, esperando que o vazio fique mais leve. Ela ficou me olhando por um tempo. O vazio não fica mais leve, disse. Eu sei, mas fica mais distante quando a gente está em movimento. É, concordei. É exatamente isso. Saímos do posto do seu Evaristo quando o sol já estava descendo, mas ainda estava alto o suficiente para iluminar o caminho por mais umas 3 horas. O velho nos despediu da mesma cadeira de balanço com o mesmo copo de água, sem perguntar nada. Quando estávamos saindo pelo portão dos fundos, ele falou: Valdo, me virei. Esse cavalo é bom. Ele olhou para o trovão, com o respeito de quem passou a vida inteira perto de animal. Cavalo bom não te deixa perder o caminho. Eu não soube o que dizer. Então, apenas assentei com a cabeça. E o trovão foi andando pela trilha dos fundos, carregando os 2 de volta para a estrada. Meia hora depois de sair do posto, eu ouvi de novo. Desta vez, vindo de trás. Motor. Só um. Mais lento que os anteriores. Não a velocidade de quem vai, mas a velocidade de quem procura. Dalva ouviu junto comigo. Eles voltaram, disse.
Olhei para frente. A trilha sumia numa curva fechada entre dois morros. Depois daquela curva, pela minha memória da região, havia uma bifurcação. Um ramal seguia para leste em direção a Parauapebas. O outro cortava para sul e, muito mais longe, alcançava a estrada federal que descia para Marabá. Se chegássemos na bifurcação antes deles, tínhamos chance. Se não chegássemos, apertei o trovão. Pela primeira vez naquele dia, pedi mais do que ele deveria ter que dar. E ele deu. Tem um momento numa corrida a cavalo em que você para de pensar. Não porque ficou vazio, porque ficou cheio demais. O barulho do casco no chão, o vento batendo no rosto, a respiração do animal subindo e descendo debaixo de você, o mundo virando paisagem borrada nas laterais. Nesse momento, você não é mais fazendeiro, não é mais homem endividado, não é mais marido que falhou ou pai que sumiu. Você é só movimento, só urgência, só o próximo metro de chão. Por alguns segundos, enquanto o trovão corria, eu fui só isso. E foi quase bom. Chegamos na bifurcação com o motor atrás, ainda longe o suficiente para não nos ver, mas perto demais para descansar. A placa de madeira estava torta. Alguém tinha batido nela em algum ponto dos últimos anos e ninguém tinha endireitado. Dava para ler mesmo assim. À esquerda, Parauapebas. À direita, sem nome, só uma seta e a indicação de quilometragem apagada pela chuva e pelo tempo. À direita era o sul, era Marabá. Dobrei o trovão para a direita sem parar. Mas antes de entrar no ramal, fiz uma coisa. Desci do cavalo rápido, peguei um galho seco que estava caído na beirada da bifurcação e varri com ele os rastros de casco na terra vermelha. Não todos, porque não havia tempo para todos, mas os mais visíveis, os que apontavam claramente a direção que tínhamos tomado. Depois, joguei o galho no mato, subi de volta no trovão e entrei no ramal do sul, a trote. Dalva não disse nada durante tudo isso. Mas quando entramos no ramal, ela falou baixinho. Isso pode funcionar. Pode não funcionar também, respondi. Eu sei, mas foi bom de ver. O ramal do sul era mais estreito que a trilha de antes. A vegetação fechava dos dois lados. Galhos baixos roçando os ombros da gente, o chão cheio de raízes expostas que o trovão precisava esquivar com cuidado. Não dava para ir rápido. Tinha que ir atento. O som do motor na bifurcação ficou cada vez mais longe. Depois sumiu. Não comemorei. Sumiu não significa foi embora. Pode significar parou para olhar o chão. Pode significar entrou por outro caminho. Pode significar está esperando. Aprendi faz tempo que alegria antes da hora é o jeito mais garantido de pagar caro. Mas o trovão foi tranquilizando o passo aos poucos, e isso eu confio mais do que qualquer cálculo meu. Quando um cavalo relaxa, geralmente tem razão. Andamos por quase 1 hora no ramal fechado antes de ele abrir numa estrada maior, não pavimentada, mas larga, com 2 sulcos fundos de caminhão e uma faixa de grama seca no meio. Estrada de propriedade rural que em algum ponto alcançava a federal. Parei o trovão. Deixei ele respirar. Dalva desceu sem falar, colocou a mala no chão, esticou as costas com os braços levantados. Eu desci do outro lado. Afrouxei o cilhão um pouco para aliviar as costelas do cavalo e fiquei parado olhando para o horizonte do sul. O sol estava baixo agora. Aquele laranja queimado de fim de tarde que no interior do Pará tem uma violência bonita, como coisa que não pede desculpa por existir. Falta quanto? Ela perguntou. Para Marabá, com ele nesse ritmo, calculei pela posição do sol, pela distância que já tínhamos feito, pelo estado do trovão. Umas 4 horas. Talvez 5, se o chão piorar. Vai escurecer no meio. Vai. Ela olhou para o chão, depois para mim. Você conhece esse caminho no escuro? Não. Mas o trovão conhece o tipo de caminho. Passei a mão no pescoço do cavalo. Cavalo enxerga diferente de gente à noite. Ele sente o chão, sente o ar, sente o que tem na frente antes de chegar. Você vai ter que confiar nele. Ela olhou para o trovão por um momento.
O cavalo a olhou de volta, com aquela serenidade que só os animais velhos têm. Não indiferença, mas uma calma que vem de ter visto muita coisa e ter aprendido que a maioria passa. Ela estendeu a mão devagar e tocou o focinho dele, igual ao João naquela outra história, naquele outro dia, que de repente me veio à memória como clarão. O trovão ficou quieto. Tá bom, ela disse. Eu confio. Andamos até o escuro fechar de vez e depois continuamos. A lua estava em quarto crescente. Não cheia, mas o suficiente para dar contorno às coisas, transformar o mundo numa versão cinza e azulada de si mesmo. O trovão foi sem hesitar, escolhendo a linha mais firme do chão, desviando das valetas antes que eu pedisse. Eu ia com as rédeas frouxas. Quando o animal sabe o que está fazendo, rédea curta só atrapalha. Dalva ficou quieta por um longo trecho. Quando falou, foi diferente de tudo que ela tinha falado antes. Sem a dureza, sem a frieza calculada, sem o cuidado de medir cada palavra antes de soltar. Eu tinha uma irmã, disse, mais nova, 5 anos de diferença. Esperou um momento, como quem está testando se a palavra volta ou fica. Ficou. A gente se perdeu quando eu entrei nessa vida. Não briga, só distância. O tipo que começa pequeno e vai crescendo porque nenhuma das duas tem coragem de atravessar. Ela sabe onde você está? Não. Mas sabe que eu não estava bem. Pausa longa. Quando isso acabar, seja lá como acabar, eu vou achar ela. Isso foi o que eu decidi essa tarde, enquanto mandava os arquivos. Olhei para o horizonte escuro. As estrelas estavam abertas e frias no alto. Às vezes a gente precisa de uma estrada ruim para decidir onde quer chegar, eu disse. Ela ficou quieta por um tempo. Você vai voltar para Geralda? A pergunta chegou sem aviso, mas não chegou errada. Fiquei pensando nela, enquanto o trovão andava. Pensando na Geralda, no jeito que ela dobrava a roupa com atenção, de quem faz coisas simples com capricho, no barulho que ela fazia na cozinha de manhã, na última vez que eu tinha segurado a mão dela e não tinha percebido que era quase a última vez. Não sei se ela vai querer, disse por fim. Essa não era a pergunta. Olhei para frente. Tinha razão. Não era. Vou tentar, disse. Quando eu tiver alguma coisa de pé para mostrar que sou capaz de tentar de verdade. Não promessa. Ação. Os meninos precisam do pai agora, ela disse. Não de um pai que resolveu tudo. Do pai. Aquilo ficou no ar e não foi embora. O trovão pisou firme no chão escuro. E eu deixei aquela frase me habitar do jeito que as verdades demoradas habitam. Devagar, sem pressa, abrindo espaço onde antes só havia entulho. Faltava talvez 1 hora para Marabá quando o trovão parou de novo. Dessa vez era diferente. Não era alerta de motor, não era instinto de perigo. Ele tinha parado porque estava no limite. Senti na hora. O corpo todo diferente, a cabeça mais baixa que o costume, as pernas com uma rigidez leve, que em cavalo experiente é sinal de dizer, cheguei até aqui, mas daqui preciso de ajuda. Desci imediatamente. O que foi? Dalva desceu junto. Ele chegou no fim do que pode dar por hoje. Afrouxei tudo que dava para afrouxar. Passei a mão nas pernas dele, senti o calor diferente nos músculos. Não é grave. É cansaço honesto, mas não posso pedir mais. Ela olhou para a estrada, para o escuro. Para mim. Então a gente vai a pé? A gente vai a pé. Ele vem do lado, sem peso. Peguei as rédeas e comecei a andar. O trovão veio junto, livre da carga, o passo mais leve imediatamente. Dalva andou do outro lado dele, a mala na mão. Andamos os 3 juntos pelo escuro da estrada de chão, sem falar muito, sem precisar. As luzes de Marabá apareceram no horizonte como uma promessa que a gente não tinha certeza que ia cumprir. Primeiro, um brilho difuso, laranja e branco misturado, que podia ser qualquer coisa. Depois contornos. Depois a silhueta de prédios baixos contra o céu menos escuro. Depois o cheiro de cidade, asfalto, fritura, fumaça de escapamento, gente.
Chegamos pela margem, evitando o centro, seguindo a beira do rio. A delegacia federal ficava num bairro quieto, num prédio de 2 andares com a placa meio torta e uma viatura velha parada na frente. Luz acesa no térreo, sinal de gente. Parei o trovão na calçada. Dalva ficou parada na frente do portão por um momento. Segurava a mala com as 2 mãos, as costas eretas, a cabeça levantada. Mas eu vi, de lado, naquela luz fraca de poste, que ela estava com os olhos fechados por um segundo. Só um segundo. Como quem organiza alguma coisa por dentro antes de abrir a porta. Depois abriu os olhos. Virou para mim. Se isso der certo, disse, você vai saber. Mesmo que eu não consiga te falar diretamente. Não precisa me falar. Ela me olhou. Não, mas eu vou querer. Ficamos quietos por um momento que teve peso diferente de todos os outros silêncios daqueles dias. Vai lá, eu disse. Ela assentiu. Deu 2 passos em direção ao portão. Parou. Virou de novo. Valdo. Vai ver seus filhos. Não era pedido. Não era conselho. Era a frase de quem sabe o que é perder tempo achando que vai ter mais tempo. Entrou sem esperar resposta. Fiquei do lado de fora. Vi pela janela iluminada a silhueta dela chegando no balcão. Vi um homem de farda levantar da cadeira. Vi ela colocar a mala no balcão com aquele cuidado que eu já conhecia. Vi o homem chamar alguém. Vi mais gente aparecer. Fiquei olhando até não aguentar mais ficar parado. E então me virei. O trovão estava me esperando na calçada, as rédeas soltas, pastando uma grama rala que crescia na rachadura do meio-fio. Me viu virar. Levantou a cabeça. Me olhou. Vamos, eu disse. Não subi nele. Fui a pé, com ele ao lado, caminhando pelo calçamento de Marabá de madrugada, a cidade dormindo no entorno, o rio cheirando a lama fresca e peixe e viagem. Sentei numa praça perto do porto. O trovão ficou ao lado, amarrado num banco com a rédea frouxa o suficiente para ele ficar confortável. Tirei o celular, que eu não ligava há 2 dias, com medo de ser rastreado não sei por quem, com o medo de quem entrou numa história maior do que estava acostumado. Tinha 23 mensagens. 16 de um número que eu não reconheci. Dívida, provavelmente, ou oferta de crédito, ou qualquer coisa do mundo que eu tinha deixado parado atrás de mim. 4 da Geralda. 3 do meu filho mais velho, o Reinaldo. Li as da Geralda primeiro. A primeira era de 3 semanas atrás. Estou preocupada. Você some assim. A segunda, 1 semana depois. O Reinaldo perguntou por você. Não soube o que dizer. A terceira, 2 dias atrás. Se você está bem, me fala. Só isso. A quarta, hoje de tarde, Valdo. Por favor. Li as 3 do Reinaldo. A primeira era uma foto. Ele e o irmão mais novo numa festa da escola. Os 2 sorrindo, o irmão com o dente da frente caindo, aquele sorriso de criança que tem espaço vazio no meio. Sem texto. A segunda mandada depois da foto, você viu? A terceira mandada 2 horas atrás. Pai. Só isso. Só pai. Uma palavra que pesa diferente quando você passou meses fugindo dela. Fiquei sentado na praça por um tempo que não sei medir. O rio passava. A cidade dormia. O trovão ficou quieto do meu lado, com aquela presença que os animais têm de ocupar espaço sem invadir, de estar junto sem cobrar. Pensei na fazenda que não existia mais. Pensei na Geralda dobrando roupa. Pensei nos meninos crescendo em Imperatriz, sem pai por perto. Pensei no seu Evaristo na cadeira de balanço, dizendo que cavalo bom não deixa perder o caminho. Pensei no menino João no alto da cela, dizendo, mas sobrou você. Pensei na Dalva entrando naquela delegacia de costas eretas, depois de 4 anos, esperando coragem suficiente para atravessar uma porta. E pensei que coragem não é a ausência de medo. É fazer a coisa com medo junto. Escrevi para Geralda. Não escrevi muito. Não havia como resumir aqueles meses em mensagem de celular. E não havia por que tentar. Escrevi só o essencial,
que estava bem, que estava em Marabá, que precisava de alguns dias para resolver umas coisas e que depois queria ir até Imperatriz. Não para pedir de volta o que foi embora, só para estar perto, só para ver os meninos, só para ser pai do jeito que o Reinaldo estava pedindo, com uma palavra só. Mandei. Fiquei com o celular na mão esperando. 3 minutos depois, ela respondeu. Tá bom. Te esperamos. 3 palavras. Mas tinha um nós dentro delas. O sol começou a clarear o horizonte lá pelo rio quando eu finalmente levantei do banco. O trovão levantou a cabeça, me olhou, balançou de leve como sempre faz. Afrouxei a rédea do banco, segurei o cabeçote e fiquei na frente dele por um momento. Olho no olho, do jeito que a gente faz com quem passou coisa junto. Você foi longe demais por mim, eu disse. Obrigado. Ele baixou a cabeça e encostou o focinho no meu peito. Fiquei parado assim por um tempo, com a testa do cavalo no peito, o sol nascendo vermelho atrás da linha do rio, a cidade de Marabá acordando aos poucos nos barulhos que as cidades fazem quando saem do sono. Pensei que 8 meses atrás eu tinha saído de casa sem saber que estava saindo pela última vez daquele jeito. Pela última vez, como o homem que tinha desistido de ter destino. Tinha entrado na Serra Pelada querendo sumir. Tinha saído com uma direção. Não era uma direção pronta, não era uma vida resolvida, não era o fim das dívidas ou o retorno das coisas perdidas. Era só uma direção. Um para onde no lugar do pra nada que eu tinha carregado por meses. Às vezes é só isso que faz a diferença entre um homem perdido e um homem a caminho. Comecei a andar pela beira do rio, com o trovão ao lado, os dois a pé, sem pressa agora. Em algum lugar naquela cidade, Dalva estava sentada numa sala de delegacia, contando uma história que tinha custado 4 anos da vida dela para poder ser contada. Em algum lugar, em Imperatriz, meu filho mais novo dormia com um espaço vazio no sorriso, onde o dente ainda não tinha crescido de volta. Em algum lugar no interior do Maranhão, um menino chamado João provavelmente estava acordando para mais um dia, sem saber que já tinha me ensinado alguma coisa. O mundo continuava sendo o mundo. Difícil, exigente, cheio de estrada de chão e sol que não pede licença. Mas eu estava nele de novo, de verdade. E o trovão andava do meu lado como sempre andou, firme, quieto, sem julgamento, que é o jeito que as coisas boas da vida costumam fazer.